estiverem andando, tá bom? Nós estamos terminando, hoje, né, nós estamos terminando o capítulo 7 do livro de Daniel. E o capítulo 7 do livro de Daniel, leitura, eu tô passando aqui, tá passando aí. Eu estou passando para frente, para trás, não sei para onde eu estou indo. Meio padrão. Aqui, obrigado. Nós temos estudado o livro de Daniel de uma maneira sistemática, uma maneira exegética. Isso significa que é uma maneira fundamentada no texto bíblico, principalmente. Obviamente que nós tratamos de tirar lições espirituais para cada um de nós também, as lições individuais, mas sendo fiéis ao texto, absolutamente fiéis ao texto, tratando de trazer informações históricas, informações que nos embasem a compreensão adventista do texto. Então nós analisamos Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, passamos por informações de cronologia, de história da Babilônia e etc. E chegamos ao capítulo 7. Eu havia dito que os capítulos proféticos eles iriam demandar mais tempo, né? E nós estamos, já é o quarto sermão praticamente sobre Daniel 7, é o quarto mesmo, né? Quarto sobre Daniel 7. Quarto sermão sobre Daniel 7. E hoje nós vamos concluir Daniel 7 falando sobre o juízo em Daniel 7. Né? Nós passamos por vários itens de Daniel. Primeiro, só para relembrar, para a gente relembrar para aqueles que não estiveram aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre nada do que está ali, mas só... E o PowerPoint depois está disponível para vocês, tá bom? Está no computador da igreja, vocês podem pegar da igreja, tá bom? Então nós analisamos qual era a data do texto, contexto literário, contexto histórico. Nós vimos aqui qual o papel de Daniel 7 dentro do livro de Daniel, nos mostrando ali como o livro foi estruturado para nos mostrar a soberania divina. No próprio capítulo 7, uma outra maneira de entender, uma outra forma de entender do capítulo 1 aqui, né? Não adianta colocar lá. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vemos a visão humana do que está acontecendo politicamente, guerras, etc. O capítulo 7 abre as cortinas do universo. Deus nos permite agora enxergar o que vai acontecer para frente, o que está acontecendo lá na eternidade, lá no céu, enquanto os governos do mundo se degladiam, brigam e fazem mancomunações políticas, etc. aqui, nos dando uma visão divina do destino do mundo, a partir do capítulo 8, uma vez que abriu-se a cortina aqui no capítulo 7, tudo que vai acontecer para frente é a partir da visão divina. No anterior, você vê a visão humana, reinos e etc. Nós vimos também o próprio texto em si, como ele é estruturado, visão das 4 bestas, o julgamento diante do ancião dos dias e a interpretação da visão. Nós estamos aqui, nós já vimos aqui, passamos para a parte C, e agora... Obrigado, Seleme. E depois nós retornamos agora para o julgamento diante do ancião de dias, quando antes falamos sobre o Filho do Homem, a figura do Filho do Homem, que é extremamente importante dentro do texto, que é a figura-chave para entender o resultado de tudo que está acontecendo no capítulo 7, é entender o Filho do Homem. Passamos rapidamente, não vou nem passar por aqui, tratando de entender a profecia, quais eram as bestas, por que alguns dizem que era Grécia, mas mostramos que não, que era Roma, a divisão do Império Romano, o tamanho do Império Romano, a divisão dos 10 chifres, mostrando que a profecia era extremamente precisa na divisão do Império Romano, com 10 nações que hoje formam a Europa. Falamos sobre o chifre pequeno, identificação do chifre pequeno com o poder católico romano. Falando sobre as características, vocês podem ver, eu não vou voltar tudo aqui, mas aqui várias características que nos apontam para a identificação precisa do chifre pequeno. Algumas coisas que ele faria, como mudar os tempos e a lei, os tempos da lei de Deus, colocar a si mesmo como alternativa para Deus, não apenas contra Deus, mas uma alternativa para Deus, e que ele seria julgado por Deus, sendo então destruído por Deus também. Vamos só passar aqui falando algumas coisas ainda sobre o chifre pequeno para nos situar em termos de data, em termos de contexto histórico e também nos situar em termos de atitudes do chifre pequeno. E ele faria algo também, que era atacar os santos do Altíssimo, que nós vimos que seria cumprido em 1260 dias, de acordo com o princípio de ano, 1260 anos, que começaram ali em 538, indo até 1798, quando o general francês Berthier aprisionou o Papa e levou-o para a França, onde ele morreu no exílio. O poder político do papado, o poder político da Igreja Romana aqui, sofreu uma ferida de morte, que vai ser recuperada em 1928,
com o edito de tolerância, o edito de Mussolini, devolvendo as terras que hoje fazem parte do Vaticano para o poder romano. Nós vimos que o julgamento celestial deveria então começar algum tempo depois de 1798, porque lá no texto diz: depois assentou-se o juízo. Havendo passado 1798, haveria o estabelecimento do tribunal divino, que destruiria o chifre pequeno, e destruiria também o poder das nações que se levantaram contra Deus. A resposta de Deus advém através do juízo e da figura do Filho do Homem. Nós vimos quem era o Filho do Homem, falei um pouco sobre o juízo, que é o que nós vamos falar hoje, vou passar direto aqui. Mas nós falamos sobre como ela atinge as bestas, o próprio chifre pequeno, e a figura do Filho do Homem, que indica o poder de Cristo Jesus e ao estabelecimento do reino eterno de Deus, através do julgamento das nações que se levantaram contra Deus e das atitudes de um poder que se levantou contra ele também. Mostramos aqui que o título Filho do Homem aparece 191 vezes na Bíblia e que era o título preferido de Jesus Cristo, que o utilizou 84 vezes, sendo que ele nunca usou o título Messias. Ele nunca chamou a si mesmo de Messias, mas nas 84 vezes em que ele se referiu a si mesmo, utilizou o título Filho do Homem, um título carregado na mentalidade judaica de divindade, título carregado de poder. Tanto é assim que toda vez que ele falava que ele era o Filho do Homem, as pessoas ficavam: opa, o que é isso? O que é isso? Não, como é que você está se arvorando ser Deus? Ser Deus? Jesus tomava esse texto, esse título como especial para ele. Hoje, vamos ver aqui de novo. Hoje nós vamos focar no juízo. Falar um pouco sobre o juízo e o que é juízo nas Escrituras e por que ele é tão importante no contexto de Daniel. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o juízo, contrário ao que o mundo moderno pensa, em que se diz constantemente: não, você não pode julgar, me deixe fazer o que eu quero fazer absolutamente, viver da maneira como eu quiser e etc. Na presença de Deus, você não vive como você quer. Diante de Deus, Deus está constantemente, e Daniel, o fato dele nos mostrar em overlapping o que está acontecendo na visão humana e depois nos mostrar o que está acontecendo na visão divina, nos mostra que há um vigia, e vocês lembram do capítulo 5, em que há um vigia constantemente, capítulo 4 melhor dito, constantemente um vigia que está olhando as ações humanas. Ellen White tem um texto maravilhoso em que ela diz que não passa nada desapercebido dos vigias celestiais. Você pode ocultar de qualquer pessoa, mas dos vigias celestiais você não pode ocultar. Absolutamente tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo o que nós pensamos, absolutamente todas as coisas, e é acachapante isso, né? Tudo o que nós fazemos já está completamente aberto diante daquele que vê todas as coisas. Você pode ocultar todas as coisas, de tudo, de todos, menos de Deus. O mundo está completamente aberto na presença de Deus. O teu coração está completamente descortinado, sangrando diante da presença de Deus, diante de Deus. Ele sabe. Ele sabe por que você faz isso, por que você não faz. Se você busca realmente salvação, ou se você... Eu ouvi uma pessoa essa semana, um pastor lá no Brasil, sim, um pastor brasileiro, só não me recordo se era adventista ou não, mas ele dizendo que há um grande problema do cristianismo hoje. E o cristianismo hoje virou um parque de diversões. Na verdade, eu lembrei quem foi. Paul Washer, um pastor americano. Paul Washer é um pastor batista, não é adventista não. E ele tem um sermão dele que eu gosto muito desse sermão. Ele chama The Six Flags of Jesus, que é o parque de diversões de Jesus Cristo. Gosto demais desse sermão dele. Ele começou o sermão dele mais ou menos dizendo o seguinte, na segunda vez que ele pregou esse sermão. Ele chegou numa igreja que crê na imortalidade da alma e tudo, e ele, quando anunciaram o Paul Washer, todo mundo começou a aplaudir. Paul Washer, ei, ei. E ele disse assim: parem de me aplaudir, porque depois que eu terminar esse sermão, muito provavelmente vocês não vão nem me chamar mais aqui. Porque eu estou falando hoje para pessoas que daqui a algum tempo vão estar no inferno queimando. Eu estou falando nessa manhã aqui para pessoas que simplesmente vieram aqui porque alguém chamou, mas aquela pessoa que chamou simplesmente pela amizade, não quer que você esteja salvo de verdade. Eu estou falando para pessoas que são fofoqueiras, que são mexeriqueiras, que são pessoas que elas são completamente alheias a tudo aquilo que Cristo quer que você seja. Ele disse, e ele colocou de uma maneira pesada, e muitas pessoas o criticaram, mas eu achei fantástico. Muitas pessoas o criticaram porque ele disse o seguinte: quantos de vocês vieram aqui pela música,
Mas ao terminar o sermão, ao terminar a música, você vai embora como se não tivesse acontecido nada. Quantos de vocês vieram aqui, fizeram e vêm e se emocionam, choram e etc. Mas quando termina da porta para fora, você simplesmente é novamente a mesma desgraça de pessoa que você foi sempre? Quantas vezes você vem até aqui e a emoção da transformação não dura sequer até terminar os passos, até você sair pela porta? Então Paul Washer disse o seguinte: muitos de nós vivemos como se estivéssemos num parque de diversões de Jesus Cristo, em que nós queremos tudo que é bonito, gostoso e agradável do cristianismo. Mas nós não queremos nada que nos diga de responsabilidade, que nos fale de responsabilidade. Nós não queremos absolutamente nada que nos chame a ter um compromisso e comprometimento real com Deus. Um compromisso e comprometimento real com Deus. Me deixou assim, me deu... Ai. E esse tipo de falta de compromisso e comprometimento se reflete em infinitas coisas, da igreja principalmente. A ideia, por exemplo, eu já falei para vocês, acho que para alguns líderes eu falei, conversando talvez com o Ancionato, me recordem se acho que eu falei com vocês, se não me engano, do seguinte: se tem uma palavra que eu não suporto dentro do contexto da igreja, é voluntário. Eu sou voluntário, por isso eu faço como eu posso. Você não é voluntário. Você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, que te pagou adiantado por tudo aquilo que você acha que está fazendo. Nós não somos voluntários. Do ponto de vista humano, até você pode dizer: não, eu sou voluntário porque a igreja não me paga nada. Mas Cristo já pagou por você um preço inominável. Cristo já pagou por você e já pagou para você, que nós colocamos ali, Cristo já pagou para você a vida eterna. E você ainda quer o quê? Dinheiro? Então assim, nós não somos voluntários, porque a ideia de voluntariado me dá a ideia de irresponsabilidade. Eu estou dando para Deus um pedacinho do meu tempo quando eu tenho tempo. A ideia do juízo nos chama de volta a um cristianismo de responsabilidade. Deus está constantemente olhando para cada um de nós. Deus está constantemente olhando e vendo exatamente quais são as motivações do meu coração, do teu coração. Quais são as intenções pelas quais alguém faz algo que deve ser feito. Alguma coisa que foi feita. Então o juízo é um ato de justiça divino. Deixa eu passar para cá, porque para cá assim eu não vou conseguir apontar para vocês. O juízo nas Escrituras é um ato de justiça divina. Você pode abrir no Salmo 96. Abre alguém, por favor, no Salmo 96, verso 13. Eu sei que a gente tem almoço. Eu tenho almoço, então nós não vamos ler todos os versos. Não vamos ler todos. Eu comprei um cronômetro para a igreja, viu? Comprei um cronômetro, está ali dentro. Eu comprei um cronômetro para mim. Não, é que eu já entreguei e não quero... O pessoal gosta, não colocaram aqui, eu já falei, é para colocar ali, colocar o tempo que eu tenho de sermão, para eu ter o prazer de ignorá-lo. Né? 96, verso 13. Por favor, 96, verso 13. Uma outra pessoa pode, por favor, abrir em João 3, 16 a 18. Um texto, pelo menos, daqueles dali. Não sei se pegar o microfone aqui. Pega o microfone. Som. Esse aqui. Pode ler? 96, 13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Obrigado. Então, o texto nos diz que é um ato da justiça divina. Deus irá julgar os seres humanos. Deus irá julgar as nações. Deus irá julgar o mundo, dando uma resposta, uma plena resposta a todos os atos de injustiça que foram cometidos, e atos de perseguição, e atos de rebeldia que se levantam contra o Todo-Poderoso. Vamos ali ao próximo, então. É também uma oportunidade para a salvação. João 3, 16 a 18. Texto extremamente conhecido. Sarinha? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. João 3, 16 a 18. 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado, salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito obrigado. Então, o texto nos fala que o julgamento é em si uma oportunidade para a salvação, e o julgamento também se transforma em um meio pelo qual todos saberão quem é e quem não é. E aqui é importante, tá?
embora o texto em português diga julgado, a expressão melhor traduzida seria condenado. Seria condenado. Existem duas palavras gregas para julgamentos utilizadas. Krine e krisis. Krino ou krine significa o ato de condenar, a sentença. E krisis significa o julgamento em si. A ideia aqui desse texto é que aquele que crê no Filho não passa por julgamento? Não, mas não é condenado no julgamento. Isso é extremamente importante. Nós todos haveremos de comparecer, o apóstolo Paulo nos diz isso, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos, individualmente, todos deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Alguém, por favor, lê 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, porque nos mostra que é um evento futuro e certo. Não há condicional para o julgamento. E aqui nós vamos falar sobre as fases do julgamento. Uma pessoa rapidinho, por favor, lê 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós não vamos ler Apocalipse 14, porque o Winter já leu Apocalipse 14. E nem vamos ler Daniel 7, que a gente está lendo Daniel 7, né? Nós já lemos também. Então, por favor, alguém lê 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Amém. Vejam que o texto nos mostra que haverá um momento futuro que pressupõe um julgamento anterior. Porque haverá já aqueles que ressuscitarão, chamados de santos, e aqueles que ressuscitarão, os que não subirão, e aqueles que já serão salvos, considerados justos e salvos. Ou seja, um evento futuro e certo, absolutamente certo. A palavra profética é extremamente certa. Haverá um julgamento. É também a base da mensagem dos 3 anjos. E eu acho interessante isso aqui, porque o que nós fazemos é muitas vezes acreditar que a base da mensagem adventista do 7º dia é o amor. É ou não é? É o amor. Vi voar o outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno na sua mão para pregar. Tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam sobre a terra. E aí o texto continua dizendo o quê? Amai a todas as pessoas, deixai-as viver como elas quiserem. É isso que o texto diz? Qual é a base do evangelho eterno? Olha que coisa interessante. Para nós, o evangelho significa automaticamente, necessariamente, excluir qualquer coisa, qualquer mensagem negativa do nosso ponto de vista e colocar amor, 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 amor. É a amorolatria que nós estamos vivendo. Amorolatria. E a gente coloca no amor raso, líquido, feio, horroroso e não bíblico. Mas como é que o evangelho eterno começa? Temei a Deus. E aí nós que não gostamos de temor, a gente começa a criar. Temor é reverência, temor é amor, temor é isso, aquilo outro. Já falei para vocês no outro sermão aqui. Temor na Bíblia significa o quê? Pavor. Medo. Medo. Significa isso. Salmo 119, 120, eu já mostrei para vocês, diz assim: diante de ti eu estremeço diante da tua presença. Ai de mim. Isaías, quando santo esteve na presença de Deus, um sacerdote, não era santo, sacerdote não era santo, né? Mas um profeta, um homem conhecido pelo grande profeta messiânico, chegou na presença de Deus, ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A sensação da sua pequenez, do sua nada, de ser nada. Mas nós queremos mudar o evangelho eterno. E eu fico olhando muitas vezes para isso, e nós eu estou falando genérico, tá? Nós muitas vezes, cristãos, acabamos sendo o contrário de Jonas. Eu acredito que essa geração de pregadores, pregadores de hoje, muitos de nós hoje, o que iriam fazer era, quando fosse Deus dissesse, vai até Nínive e proclama contra ela, ele dizia: Senhor, não, Senhor, proclamar algo contra não faz parte da sua justiça, do seu amor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá proclamar a sua misericórdia, o seu amor, e vamos confiar que eles vão aceitar a sua misericórdia e o seu amor.
Iria dar pitadinhas de romance, de um amor romântico, pitadinhas de responsabilidade, e dizer para Nínive, olha, Deus mandou uma mensagem para vocês, mas olha, eu vou açucarar a mensagem. Deus mandou uma mensagem muito bonita para vocês, viu? Ele disse que Ele tem muito amor por vocês, e que Ele está preocupado com o coração de vocês, porque no final das contas, a única coisa que Deus vê é o coração. Não tem absolutamente problema nenhum vocês matarem os outros, escalpelarem as pessoas, vocês viverem em dissolução. Mas o coração de vocês, olha, que bom, Deus está preocupado com o seu coração. O que teria acontecido com Nínive? A cidade inteira teria sido destruída. Mas quando Jonas colocou na sua mente dar a mensagem conforme Deus deu, conforme com as palavras que Deus mandou, ainda que ele colocou um pouco mais de ódio, né? Ele foi movido bastante pelo ódio ali também. Mas quando ele deu a mensagem conforme Deus fez, o resultado foi conversão, foi salvação. O grande problema de mensagens açucaradas do mundo de hoje é que elas não produzem uma geração que é transformada, e gerações não transformadas não serão glorificadas. Uma geração que não tenha o seu coração completamente transformado, e não apenas o seu coração, mas uma transformação que comece no coração, mas brote transformando quem está do seu lado e transformando sua própria vida, desde o fio do cabelo, que eu não tenho mais, desde o fio do cabelo, até as suas atitudes, suas palavras, etc. É uma geração de fato transformada. Ellen White tem um texto em que ela diz, maravilhoso, em que ela diz, o verdadeiro evangelho, o encontro com Cristo, transforma suas palavras, transforma sua voz, transforma a sua maneira de andar, transforma a sua maneira de pensar, não apenas o seu coração. Cristianismo cardiológico vai ter um infarto e vai acabar morrendo. Deixemos de viver, porque o juízo vai colocar a descoberta, vou falar sobre isso no finalzinho, sobre fé declarada e não praticada. Então o juízo é extremamente importante. Vocês estão conseguindo ver ali, né? Existem 5 fases de juízo. Vocês estão conseguindo ver? Dá, né? 5 fases de juízo. Não vamos ler todos os textos, mas o juízo concomitante. O que é o juízo concomitante? Conceitos de juízo dentro das Escrituras. É o juízo que nós estamos passando agora, nesse momento. Nossas intenções, nossa maneira de agir, nossas palavras, nossos pensamentos estão constantemente diante da presença do juiz de toda a terra. Isso se chama juízo concomitante. Acontece enquanto nós vivemos e enquanto nós nos movemos. Isso é extremamente importante. Para nós, o juízo investigativo, ele é conjunto com esse. No juízo investigativo, Deus examina os registros de cada pessoa para determinar suas obras, motivos e sua fidelidade também. Daniel 7, 9 e 10, nós estamos estudando. O juízo da igreja, os crentes são julgados por suas obras e recompensados ou corrigidos. Lembrem-se, a Bíblia e Ellen White dizem que o juízo começa pela casa de Deus. Primeiro somos julgados aqueles que declaramos que somos filhos de Deus. Primeiro somos julgados. E eu não sei se eu comentei com vocês, há um texto, alguém me perguntou essa semana, dizendo o seguinte, como é possível que o ladrão da noite, que Jesus venha como um ladrão da noite, se tem tantos sinais que ele deixou para a gente? Ele indicou um monte de coisas que iria acontecer. Como é que ele vem como um ladrão da noite? Queridos, a experiência do ladrão da noite, eu compartilho da visão de muitos teólogos adventistas, ela não se refere especificamente à vinda de Jesus, mas à descida do Espírito Santo. Porque nós não temos o menor indicativo de quando o Espírito Santo descerá para a chuva serôdia. E quando o Espírito Santo vier para a chuva serôdia, você que se declara adventista, servo de Deus, filho de Deus, etc., terá a sua última oportunidade, porque nesse momento a porta da graça se fecha. Não para o mundo, mas para cada um de nós. Para cada um de nós. Nesse tempo, aquele que dentro da igreja aceitou e entrou no relacionamento de comunhão, de aliança com Deus, esse recebe a chuva serôdia e ele vai pregar com grande poder para as nações. Aquele que não o fez, mas que achou que de si mesmo, que era só um voluntário e que no final das contas era só um lugarzinho para vir algumas vezes, ele não recebe a chuva serôdia. E infelizmente, a porta da graça se fecha para essa pessoa. É terrível. Terrível. Depois eu posso passar um artigo muito legal sobre isso, a experiência do ladrão da noite. É a segunda vinda antes da segunda vinda. Nós nos preparamos, é verdade ou não? Nos preparamos para a vinda de Jesus. Nós queremos nos preparar para a vinda de Jesus, entre aspas, né? A gente diz assim, vou olhar os sinais, etc. Mas quantos de nós estamos prestando atenção naquilo que deve acontecer antes que o Espírito Santo venha e para que o Espírito Santo venha?
Página 41 do livro Atos dos Apóstolos, a irmã White diz o seguinte, ela diz assim: muitos há entre nós que estão aguardando que os aguaceiros da chuva serôdia transformem seu caráter, transforme-os e os prepare para entrar na eternidade. Ela diz assim: ó, infelizes enganados, ninguém há de receber a chuva serôdia se não houver passado pelos aguaceiros da chuva temporã. A chuva temporã é a primeira chuva do ano, aqueles que trabalham com agricultura sabem, que vem para jogar água para que a semente tenha poder, força para crescer. A chuva serôdia é aquela que prepara para a colheita. Isso é típico de Israel, típico do Oriente. Obviamente, então, você precisa passar por uma experiência de conversão que seja não mediana, não média, não meia, mas completa, antes de receber o poder. A chuva serôdia não converte ninguém. Ela vem para aqueles que foram convertidos na chuva temporã para prepará-los e dar poder para que eles preguem, para que nós preguemos. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. Isso acontece em decorrência do juízo que acontece, do juízo investigativo. Volta aqui. Juízo investigativo, o juízo concomitante. O juízo da igreja. O juízo dos infiéis acontece justamente com o juízo final, ou o juízo do grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20, 11 e 15, o mesmo texto. É quando haverá a sentença condenatória sobre as nações e sobre os ímpios. Eu gosto demais dessa imagem aqui. Essa foi a que você gerou, né? Acho que é a Suelen. Essa foi? Foi, né? Eu gosto demais dessa imagem. Nos mostra a grandiosidade do fogo. Do fogo. Não é algo tão simplório como nós algumas vezes queremos pensar. Quais são as bases sobre as quais o juízo de Deus... Volta aqui. Quais são as bases sobre as quais o juízo de Deus é o contrário? Volta. Por que não está indo? Acho que acabou a pilha aqui. Aqui. Quais são as bases sobre as quais o juízo de Deus se realiza? A primeira delas, a lei de Deus. Está lá em Tiago, Êxodo 20, 17, Deuteronômio 10, 17 a 18, Tiago 2. O juízo divino é baseado na lei de Deus, que inclui os 10 mandamentos e os preceitos morais e éticos revelados na Bíblia. As obras entram como parte do juízo, Apocalipse 20, 12. Eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas isso não seria salvação pelas obras? A gente vai falar um pouco no final sobre isso. Salvação pelas obras, porque a salvação não é pelas obras. As motivações do seu coração, aquilo que deve ser exposto. Eclesiastes capítulo 12 diz, 12 verso 14, diz que Deus colocará em aberto todas as obras, tudo que está escondido ou não, ou seja, motivações. A fidelidade ao juízo divino, como Abraão. O juízo divino avalia a fidelidade e a obediência às leis e mandamentos de Deus, incluindo a fidelidade a Jesus Cristo, que é a principal. Fidelidade a Cristo. A fé, o juízo divino considera a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, como condição para a salvação. Todos esses outros atos acontecem posteriormente à salvação, mas a fé é absolutamente necessária. A confiança em Deus, a entrega a Deus, ela ocorre no momento em que a salvação te é oferecida como resposta a esse oferecimento. A justiça, o juízo divino é baseado na justiça de Deus, que é imparcial e equitativo. Não adianta ser pastor, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser líder na igreja, porque isso não te dá nenhuma posição melhor dentro do juízo divino. Nada. No juízo divino, e é interessante, na antiguidade, quando havia o dia da expiação, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar com que roupa ele entrava diante da presença de Deus? Nós vemos sempre o sumo sacerdote com aquela roupa bonita, né? Aquela roupa azul, que era turquesa e etc., com o éfode, que era bonito, com as 12 pedras e etc. Essa era uma vestimenta real, que demonstrava para o povo que ele era um representante de Deus. Mas no dia da expiação, quando o sacerdote deveria entrar na presença de Deus, ele vestia um linho puro, branco, sem nada de diferença. Porque ele era exatamente como o outro. Ele era o sumo sacerdote, mas diante de Deus, quem ele era? Um pecador miserável que precisava da sua graça também. Ninguém pode aparecer diante de Deus mostrando suas posições, seu dinheiro, sua importância, sua sabedoria, absolutamente nada. Porque nada, exceto Jesus Cristo, pode mudar a sua posição diante de Deus.
Nos aproximando do final, se quiser pode avisar o pessoal da cozinha que faltam 10 minutos para terminar, não mais que 10 minutos para terminar o sermão, tá? Porque já avisa lá, por favor, que aí o pessoal já pode ir preparando. Tá? Qual o resultado do juízo para os ímpios? Primeiro, correção e punição. Condenação e punição e a destruição eterna. Os ímpios não vão viver eternamente, sendo queimados por toda a eternidade ali, ficar etc. Não. O que a Bíblia nos mostra é que o juízo os coloca numa posição de separação de Deus, de não vida, e não de uma vida em outra condição. E essa separação divina causa a destruição deles, porque Deus é a fonte de toda vida. Sem Deus você não tem vida eterna. A vida eterna é essa, João 17, verso 3. Que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós lemos em João 3,16 que Deus não enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ou seja, se você não crê, se os ímpios não crerem, eles vão viver eternamente? Não vão, eles vão ser destruídos. E a palavra grega, apólime, significa exatamente isso, ser destruído completamente. O livro de Zacarias, Deus nos diz que naquele tempo não ficará nem raiz, nem ramo. Haverá um grande fogo que destruirá todos aqueles que preferiram o pecado a Deus. É complicado, é tremendo, mas é a mensagem que nós temos que pregar às pessoas para que elas possam se salvar. É a mensagem porque a um absoluto medo só se pode contrapor um absoluto amor. Qual é o amor absoluto que existe? O amor de Deus. E se você apresentar diretamente aqui, a pessoa não vai conseguir o amor, você vai ter a tendência a apresentar o amor baseado em sua perspectiva do amor. Quando nós vamos às Escrituras e apresentamos o amor como contraposto à justiça, não contraposto à justiça, mas como a solução para o problema da destruição, aí o amor aparece de verdade. Porque o Deus Todo-Poderoso, que poderia simplesmente parar de pensar em nós e nós sermos destruídos ou deixarmos de existir, Ele constantemente pensa em nós. Constantemente pensa em nós. E ao Ele pensar em nós, em todos os momentos, o que Ele faz? Derrama sua graça sobre cada um de nós, nos impedindo de ir para a destruição eterna. Prepara um lar celestial, prepara um lugar maravilhoso, onde nós poderemos viver para toda a eternidade, que é exatamente o resultado do juízo para os justos. E esse resultado é bênção e proteção de Deus, agora. Durante o juízo investigativo do ano, durante o juízo concomitante, aquele juízo que nós estamos passando, na nossa fidelidade, Deus responde à nossa fidelidade, que é em si uma resposta ao poder e à justiça de Deus e ao amor de Deus, com mais amor, mais graça, incluindo proteção e bênçãos. Se passares pelas águas, eu contigo estarei. Quando passares pelas águas, Deus não disse que Ele não vai deixar que você passe pelas águas, mas o que Ele disse foi, eu vou estar com você. Ele disse a Josué, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo, como fui com meu servo Moisés. Deus não te promete libertar das aflições, ou impedir que você tenha aflições. Deus promete te acompanhar no meio delas. Essa é a bênção da proteção que vem advém do juízo. Recompensas e instruções. Deus Ele te instrui todos os dias, através do sermão, através da sua leitura bíblica todas as manhãs, através da escola sabatina, através da leitura, através da sua oração. Ele te instrui todas as manhãs. E é assim que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs também. Não é simplesmente porque Deus, um ato de graça lá do céu, manda magicamente graça para você. É através da sua instrução constante, do seu conhecimento, do crescimento em fé e em graça, que você vai sendo... que a misericórdia de Deus vai sendo renovada na sua vida. E Daniel capítulo 7 nos diz que os filhos, o povo de Deus, receberá o reino. O objetivo final de Deus com relação ao seu juízo, não é simplesmente separar aqueles que são ruins, daqueles que são bons, ou destruir as nações, ou mandar juízo, etc. O objetivo final de Deus é estabelecer um reino que não passará. E Ele o faz através do juízo. Um juízo que é condenatório, um juízo que é executório para as nações corrompidas, para Satanás e seus anjos, mas um juízo que é protetor e salvador para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus quer nos levar para o seu reino e não fechar as portas do reino. Mas o reino de Deus, Jesus Cristo disse que o reino de Deus começou quando Ele aqui esteve. A partir de João, o reino de Deus foi estabelecido na terra.
Então nós temos que lembrar que o reino de Deus e o juízo de Deus acontecem simultaneamente enquanto nós aqui estamos. E o resultado final é vida eterna na presença de Deus. Vida eterna na presença de Deus. Por fim, quando nós falamos de juízo, isso não nos parece, não nos soa muito como uma salvação pelas obras? Eu sou julgado pelo que eu faço. Eu sou julgado por aquilo que eu faço. Eu posso perder minha salvação pelas obras? Posso perder minha salvação? Deixa eu fazer pergunta. Vamos lá, escola sabatina agora. Eu sou salvo pelas obras? Mas eu posso perder minha salvação pelas obras? Sim ou não? Eu posso perder minha salvação pelas obras? Então a salvação é pelas obras. Não? É o quê? De quê? Mas se você tem fé, você é salvo por essa fé. Mas você é salvo por alguma coisa que você faça? Então o oposto não poderia ser verdadeiro também. Eu não posso, se eu não posso nem... Pode falar, Aline. Você levantou a mão? Sim. Não, a gente não tem que fazer nada para ser salvo? Espera aqui, ali? Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Mas, porém, uma vez salvo, você vai dar frutos da sua salvação. Sim, mas a gente pode perder se a gente não der fruto, a gente perde a salvação? Então a salvação é pelas obras. Pode falar, Gabi. Sim. Ok. As respostas estão certas. Mas, gente, nós não ganhamos a salvação pelas obras, nem as perdemos pelas obras. Nós não perdemos salvação pelas obras. Tampouco. Não há nada que você possa fazer. Ellen White diz, não há nada que você possa fazer que te coloque numa posição privilegiada diante de Deus, nem que te tire da posição privilegiada diante de Deus. O grande problema, não há nada de obras que você possa fazer. O grande problema é que nós esquecemos que toda obra vem antecedida por uma decisão. Às vezes as pessoas chegaram, no Brasil, algumas pessoas, uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, ela estava usando umas roupas bem desleixadonas na igreja e tal, e aí ela, numa das programações do interior, ela disse para mim assim, pastor, a minha roupa não define o meu caráter. Eu falei, claro, não define não, só mostra. Mostra o seu caráter. Vocês já perceberam no Brasil que existe... No Brasil tem muito. Lá no Brasil as mulheres não usam brinco, não usam, na igreja adventista geralmente não usam brinco, tal, essas coisas, não usam pulseiras e tal. É cultural e a teologia nossa no Brasil ela não permite. A primeira coisa que uma irmã faz, vou falar das irmãs aqui, depois eu falo dos irmãos também, né, para não ficar depois, senão o pessoal não me deixa sair. A primeira coisa que a irmã faz quando ela quer demonstrar que ela não é mais adventista é o quê? Ela colocar um brinco, alguma coisa que não é permitido na igreja lá. Veja só, foi o brinco que tirou aquela pessoa da igreja? Foi a decisão anterior que ela tomou de sair e de abandonar a fé que a tirou. Foi alguma obra que ela fez, que a tirou, que fez com que ela perdesse a salvação? Não, foi a decisão anterior que levou à obra que foi feita depois de viver em desconformidade. É sempre uma decisão. É a decisão se eu tenho fé em Cristo ou se eu não quero mais ter fé em Cristo. Se eu tenho fé, e a fé, e aqui de novo, lembre-se que a palavra hebraica para fé, emuná, significa fidelidade. É a decisão que emana, a decisão que não para no coração, mas que emana para a transformação de fato. Então se eu digo que eu tenho fé, e aí o juízo coloca a descoberto isso, que aí o juízo investigativo faz exatamente isso. Eu não ganho minha salvação por obras, eu tampouco perco minha salvação por obras. Eu ganho minha salvação quando eu decido estar aceitar a fé que Cristo, aceitar a justiça de Cristo em minha vida. E eu perco a salvação quando eu decido que eu não a quero mais na minha vida. Tem a ver com comigo ou com Cristo? Tem a ver com Cristo, mas baseado na minha decisão, porque Deus é um gentleman. Deus não arromba portas de coração. Quem faz isso é Satanás. Deus não arromba a porta do coração. Então isso é importante. Agora, no contexto do juízo,
A salvação não é pelas obras, a gente já sabe disso. A justiça é pela fé, justificação pela fé. O justo viverá pela sua fé, diz o livro de Abacuque e o apóstolo Paulo. A salvação é pela fé, mas o juízo investigativo revela a veracidade da fé. Revela se aquela fé é verdadeira mesmo, se ela é apenas uma fé declarada. Porque fé declarada e não praticada não é fé vivida. Uma fé que não é vivida não é fé verdadeira. Eu posso muito bem dizer, e nós vemos isso no mundo cristão de hoje, dizendo que assim, eu amo a Deus. Não. Eu ouvi um vídeo que me chegou essa semana, muito interessante. A menina ateia. E ela disse assim, olha o nível como o mundo está. Eu não creio em Deus, eu sou ateia. Mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Ué, como? Não tem muito sentido, eu tenho certeza. Porque Deus, se Ele existir, Ele vai ser bonzinho e Ele vai me julgar baseado no fato de eu ser uma pessoa boa. E porque eu sou boa, Deus vai me julgar baseado na minha bondade. E como eu sou boa, se Ele existir de verdade, Ele não pode me condenar. A ideia de salvação pelas obras. A ideia de salvação, que eu perco a minha salvação pelas obras ou ganho minha salvação por obras. Eu não perco ou ganho nada, a não ser na minha relação com Cristo. O mundo de hoje está dessa forma. O mundo de hoje está assim, não, são os cristãos, são os ateus éticos, ou os cristãos ateus. Vocês já viram esses cristãos ateus? Amam Jesus Cristo, mas não querem nada com Deus. Porque Deus tem juízo, Cristo é amor. Separam o pai do filho e aí querem viver numa dicotomia inexistente. Na cruz, e isso é extremamente importante, qual é a relação, para finalizarmos, qual é a relação entre a cruz, já falei a relação entre salvação e juízo, mas é a relação entre a cruz e o juízo. Muitas pessoas nos acusam, os adventistas, de dizermos que a obra de Cristo não foi completada na cruz, porque há o juízo que continua depois, 1844, continua o juízo e etc. E aí dizem, não, vocês tiram a certeza da salvação com a ideia do juízo. Nada mais errado do que isso, porque existe uma relação de complementaridade entre os dois. Na cruz, a salvação é universalizada. Na cruz, Cristo proporcionou salvação para todas as pessoas, porque Deus deu seu Filho único para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, Deus ofereceu a salvação para todas as pessoas. Mas o juízo me diz quem aceitou essa salvação. O juízo me diz por que a salvação pode ser individualizada. Na cruz, Deus diz para o universo, eu posso salvar o Sérgio. Eu posso salvar a Cíntia. Mas, no juízo, Deus diz assim, por que eu salvei a Cíntia? Por que eu salvei o Sérgio? Por que eu salvei cada um de vocês? É mais ou menos o seguinte, eu gosto muito de usar a seguinte ilustração. Acho que eu já, nas nossas reuniões de ancianato, já usei algumas vezes, ou talvez eu tenha até falado para vocês, só para relembrar, para a gente terminar. Imagine que aquele rapaz que está com problema com a justiça no Brasil lá hoje, né, o Elon Musk, descesse hoje aqui com um helicóptero dele, aqui do lado, e procurasse, procurasse um de vocês, procurasse o Ricardo, e dissesse para o Ricardo assim, Ricardo, I saw your beautiful profile on the Instagram, on the X, and I'm giving to you a paycheck of... Quanto seria bom? Você está pensando pouco? É Elon Musk, meu brother. Não, eu tenho um cheque para você aqui de 10 milhões de dólares. Aí o Ricardo fala assim para a Grazi, no dia do aniversário, né? Na semana do aniversário. Uau, todos os nossos problemas estão resolvidos. Todos os nossos problemas estão resolvidos. Olha que cheque maravilhoso. Lembre do pastor se isso acontecer, tá? Lembre-se de nós quando entrares no teu reino. E Deus, e você, todas as coisas estariam resolvidas e tudo muito bom. E você pega o cheque, aquele cheque maravilhoso, né, senhor? Um cheque de 10 milhões. E pega o cheque e leva para casa com a Grazi, celebrando. Vou comprar um carro novo, vou fazer isso, etc. Aí pega o cheque e coloca lá na estante. Coloca lá na estante. E fica todo santo dia, ele vai lá naquela estante e diz, todos os nossos problemas estão resolvidos. Olha o cheque aqui, ó. Olha que maravilha esse cheque. E a Grazi passa e diz assim, olha que maravilha, nós temos tudo, hein? Temos tudo agora, nós estamos milionários, mas continuamos morando no mesmo lugar, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e vivendo da mesma maneira. Mas o cheque está lá. O cheque está lá. Aí passa um mês. No Brasil, vocês sabem que o cheque ele tem um prazo de caducidade de 1 ano, se não me engano, ou 2 anos. E aí passam 6 meses, 7 meses, 8 meses, não sei se aqui tem, 10, passa 1 ano, e o cheque está lá, mas todos os seus problemas estão resolvidos, na teoria. Aquele cheque serviu para alguma coisa para você? 10 anos depois?
Absolutamente nada. Absolutamente nada. Na cruz do Calvário, Deus deu um cheque para nós em branco, porque não havia como dar o valor para os pecados que nós cometemos contra o Todo-Poderoso. Assinado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assinado pelo sangue precioso daquele que morreu na cruz do Calvário. Ele nos ofereceu gratuitamente, desceu do céu e nos entregou um cheque com o nosso nome, um cheque nominal, colocado para que nós pudéssemos sacar quando quiséssemos do tesouro da graça. O cheque adianta muito se a gente não for até Deus. O juízo investigativo é simplesmente, tão somente, e esse cheque foi dado na cruz, o juízo investigativo é simplesmente, tão somente, mostrar para o universo o registro do banco celestial, dizendo, o Sérgio esteve aqui e sacou dos méritos de Cristo. Não são os meus méritos, não são as minhas obras, são os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. O juízo, então, nos mostra, coloca diante de todo o universo, apenas uma coisa. Por piores que tenham sido os meus atos, que estão registrados, ao lado vai estar, no final, vai estar balanço, 0. Pago pela graça de Cristo Jesus. É isso que o juízo investigativo faz. Nós não precisamos, portanto, temer o juízo, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante do trono branco. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. E nele, Daniel 7, 9, 10, 26 e 28. Nele, em Cristo, nós receberemos o reino. Nós não seremos condenados se sacarmos do cheque celestial. O cheque já foi feito, assinado. Há fundos suficientes para a tua salvação e para a minha salvação. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Adonai, Deus de Israel, nós te agradecemos, Senhor, pelas lições do juízo, que não são contrárias a nós. São lições que nos mostram do teu amor e como o Senhor tomou em tuas mãos a responsabilidade de resolver os problemas e as mazelas do mundo que tu mesmo criastes. Na nossa vida individual, de nos dar instruções, correções, às vezes até castigos, mas visando a nossa salvação. Agradecemos, Deus, porque o Senhor toma conta de nós e porque não depende das nossas obras, nem ganhar nem perder a salvação, mas o mérito é de Cristo Jesus. O galardão a nos ser dado é baseado mais, sobretudo, sobre o sangue derramado na cruz do Calvário. Nos lembra hoje, de que hoje nós podemos ir ao banco da graça, ao banco celestial, e sacar dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso nome, ao final, ao passar no juízo investigativo, esteja escrito ao lado, balanço positivo, porque tudo foi pago e ainda resta mais graça. Tudo foi pago e ele pode entrar nas mansões celestiais. São essas bênçãos que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.